Bom dia, terceiro ano. Hoje é dia 5 de agosto, hoje já é quarta-feira. E hoje, pessoal, nós vamos estudar um pouquinho de ciências. Na verdade, a gente já tá assim, ó, com um pezinho mesmo para acabar. Hoje a gente encerra a apostila de ciências. E aí eu vou enviar para vocês um conteúdo revisatório. O que é isso? Vou pegar os vídeos lá do Positivo, que estudaram o mesmo assunto que a gente, com uma outra professora explicando, e eu quero que vocês assistam para que vocês revisem todo o conteúdo que nós estudamos, tá? Não deixem de assistir, porque, pessoal, às vezes a gente entende melhor com uma segunda opinião, uma segunda pessoa falando. Eu mesma tinha professor que eu não entendia direito o que ele falava, então eu precisava ouvir de outras bocas para eu poder entender alguma coisa. Então, às vezes, alguma coisa que você não entendeu comigo falando, essa professora do Positivo, ela vai ter uma fala diferente que você vai conseguir entender melhor. Caso você tenha entendido tudo que eu falei, é uma forma de revisar. Revisão é muito importante porque ajuda a fixar o conteúdo. E é o que a gente precisa para poder fazer as atividades avaliatórias, tá bom? Então, acabando aqui, que aqui vai ser coisa rápida, aqui na verdade são 2 páginas só praticamente, porque o resto é exercício. Aí eu quero que vocês assistam os vídeos que eu vou mandar logo em seguida, tá? Então, pessoal, estamos aqui na página 30 de ciências. Nós estamos falando sobre a luz. Como a luz é importante pra gente, né? A gente só enxerga por quê? Porque há a presença de luz. É impossível que nós enxerguemos sem que haja luz. Tanto que o que acontece à noite, quando tá tudo escuro? A gente não vê nada. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar sem que haja a presença de luz, tá bom? Então agora o que a gente vai ler? O que a gente vai estudar um pouco? A gente vai estudar um pouco por que a gente enxerga, como que a gente enxerga. A gente já sabe que a gente precisa da luz para enxergar, mas como que isso funciona aqui, ó, aqui dentro dos nossos olhos, aqui no nosso cérebro, como que é esse processamento, como que é possível, como que o nosso corpo faz essa magia que é enxergar, e por que tem pessoas que não enxergam, né? Bom, então vocês coloquem aí na página 30 para que nós possamos fazer a leitura e eu vou complementando com o que for preciso e depois em seguida vocês assistam os vídeos com a outra professora, tá? Professora muito chique aquelas, né, gente? Professora com pós, com doutorado, né? Essa professora que não tem isso tudo não, viu? Então vamos lá. Vamos ler? Página 30. A luz e a visão. É impossível para o olho humano ver sem luz. Quando enxergamos um objeto, é porque a luz refletida chega nele até os nossos olhos. Então lembra que a luz bate nele e aí é uma onda que chega até os nossos olhos. Tanto que a gente fala, tem as ondas sonoras e as ondas luminosas, tá? São tipos de onda. A gente não enxerga, pessoal, não é igual a onda do mar que a gente enxerga. Essas ondas são invisíveis, tá? O que acontece depois que chega aos nossos olhos? Analise o esquema a seguir para compreender melhor o sentido da nossa visão. Antes da gente ler, tem um Você Sabia aqui na lateral direita. Vamos ler? Você sabia? Existem luzes que nossos olhos não conseguem ver, como a luz ultravioleta, que pode provocar queimaduras na pele e danos aos olhos. Outro exemplo são os raios luminosos infravermelhos, que sentimos como calor. Essa luz é uma luz que queima, né? Inclusive, aquelas lâmpadas antiga que eu digo é porque a maioria das casas hoje não usa aquela lâmpada. Aquela lâmpada que tem aquele formatinho assim, ela, na verdade, ela não é uma lâmpada boa porque ela desperdiça muita energia. A função da lâmpada é fornecer luz
Só que aquela lâmpada, se você coloca a mão nela, ela tá super quente. Então, parte da energia que era para ser luminosa, ela vira uma fonte de energia de calor. Então, ela não é boa por isso, porque ela tinha que ser usada 100% para gerar luminosidade, e 100% dela não é luminosidade, uma parte dela é calor, tá bom? Pessoal, outra coisa, eu distraí porque eu tô com o WhatsApp aqui atrás, aí uma aluna me fez uma pergunta, eu li a pergunta, perdi o que eu ia falar. Nossa, gente, fugiu totalmente. Depois eu lembro e volto e falo pra você. Ah, lembrei. Tanto que essa lâmpada que eu tô falando, pra quem aí já foi em casa de ração, que tem aqueles pintinhos pra vender, já viu que lá onde eles colocam os pintinhos tem aquela lâmpada? Pra que é? Será que é porque o pintinho precisa enxergar? Não, porque é fonte de calor. Vocês já tinham visto? Aqui mesmo, perto da minha casa, ali na Concil, aqui na frente, tem uma caixa, né? Com tanto de pintinho, e no centro tem lá a luzinha para gerar o calor, né? O pintinho precisa do calor. Quem dá o calor é a mãe do pintinho, né? A galinha. Só que como ele tá ali para ser vendido, não tem a galinha ali, então eles colocam aquela fonte que era para ser luminosa para gerar o calor pro pintinho, tá? Bom, então vamos entender aqui o processo de como que a luz, a partir do momento que chega nos nossos olhos, a gente enxerga. Como que o processo reverte para que nós possamos enxergar. Então, a gente vai seguir aqui, se vocês olharem a ilustração, tem número 1, tem número 2 e tem número 3. A gente vai começar a leitura pelo número 1, tá? Então, vamos lá. Número 1. A luz entra no olho por um orifício chamado pupila, tá? É o olho em si aqui, tá? A pupila pode fechar e abrir para ajustar a quantidade de luz que entra no nosso olho. Então, ó, olha a ilustração aí. Então, primeiro, ó, a luz vai entrar pela pupila, e a pupila, ela pode, ó, aumentar ou diminuir para ajustar a quantidade de luz que entra em nossos olhos. Inclusive, aí, quando a gente vai no oftalmo, ele pinga um colírio, né, para trabalhar aqui, para aumentar. Eu não sei se é para aumentar ou para diminuir a pupila, né? Eu acho que é para aumentar, porque ela fica grandona, né? Depois, número 2. No fundo do olho, ó, no fundo, ó, gente, não é na frente, é no fundo do olho, em uma região chamada retina, que as imagens são formadas. A imagem se forma invertida na retina e é transformada em informações que são enviadas ao cérebro pelo nervo óptico. Olha que interessante, pessoal. A gente, pela reflexão, a luz chega, né, nos nossos olhos. Então, ela entra pela pupila. Ela qual que é a palavra? Ela é transformada pela retina. A retina vai ver aquela imagem invertida. E aí, pelo nervo óptico, olha aqui, no meio do desenho tá falando que é o nervo óptico, ó. O nervo óptico envia os sinais luminosos captados pela retina ao cérebro. Então é o seguinte, vamos imaginar. Primeiro, ó, pela reflexão, você olha um objeto, aí pela reflexão a imagem volta, chega nos nossos olhos, entra pela pupila. A pupila pode aumentar ou diminuir de acordo com a luminosidade do local. Aí da pupila, ela vai para a retina vai transformar essa imagem, ela vai pegar essa imagem e vai invertê-la. E aí os nervos ópticos, que é como se fosse uma estrada, né? Vai levar essa informação para o nosso cérebro. O nosso cérebro vai processar e vai dar pra gente a informação do que é aquele objeto, do que é aquilo que a gente tá vendo, tá bom? Então, aí, número 3, que é isso que eu acabei de falar, ó. As informações chegam ao cérebro e são interpretadas e reconhecidas, formando a imagem do que vemos, tá? Olha aí no desenho, pessoal. Olha que legal. A região do cérebro que interpreta as imagens enviadas ao nervo óptico. Se vocês observarem a parte aqui de trás da cabeça, ó. Olha aí na ilustração. A frente. Olha onde que é processado as imagens que a gente vê.
É aqui na parte posterior, ó, da cabeça, tá? Aqui atrás da cabeça, tá? Então, olha, aí a gente tem a ilustração mostrando onde que fica a retina, mostrando o que que é a pupila, mostrando aí o cérebro. Então, ó, o cérebro, tá? E a parte que é responsável pela nossa visão, por transformar aquela informação que os olhos veem, tá aqui atrás, tá? Bom, então, nós temos aqui todas essas informações. Isso daqui, pessoal, é mais como curiosidade, tá? Se vocês optarem aí por medicina e por oftalmologia, vocês vão ter que saber isso daqui de cabo a rabo, né? É um assunto que vocês têm que manjar muito, tá bom? Então, aqui tá mais como curiosidade, porque é muito complexo para vocês conhecer. Vocês nem conhecem ainda as partes do corpo humano, então é mais como uma curiosidade, tá joia? Galerinha, agora, Teodora, aqui o que você gostou. Você pediu pro seu pai mostrar para você as imagens do Escher? Bom, as estruturas presentes nos olhos captam a luz e é o cérebro que interpreta as informações. Eu ia falar isso para vocês, ó. Isso acontece em um intervalo muito curto de tempo. Gente, olha como o nosso corpo é precioso. Isso tudo que a gente leu aqui, o processo de você ver o objeto, por reflexão a luz chegar aos olhos, pupila, retina, nervo óptico, cérebro, interpreta, transforma, é coisa, pessoal, de segundos, porque olha, eu olho para isso daqui e ao mesmo tempo eu consigo saber o que é. Então, todo esse processo de olhar a luz, ó, bater, refletir, pupila, retina. Gente, é coisa de milionésimos de segundos. Imagina o tanto de coisa que acontece quando a gente vê um objeto, uma pessoa, um lugar, uma coisa, uma foto, uma ilustração. Então é muito, 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 muito rápido esse processo, tá joia? Agora aqui falando da ilusão de ótica, que foi o que você me falou aquele dia na aula online, Teodora, ó. Nem sempre o que os nossos olhos veem é como o cérebro interpreta. Nesses casos, ocorre um fenômeno chamado de ilusão de ótica. Observe a imagem ao lado. Você diria que ela está se movendo? Para os olhos de vocês na imagem, fixa os olhos de vocês na imagem e fica olhando. Dá uma impressão que o quê? Que as rodas estão girando, só que elas não estão, porque essas imagens, as ilusões de ótica, elas enganam o nosso cérebro. A gente pensa que é o que não é, tá bom? Tem muita imagem, muita ilusão de ótica legal. Eu lembro que quando eu tava na escola, tinha uma... Gente do céu, eu não me lembro... Nossa, mas isso faz 1000 anos, tá? Ó... Tinha uma que a gente olhava, fechava os olhos, apertava assim, olhava para uma parede e via Jesus. E assim, eu como matemática, eu gosto muito das imagens do Escher. Só pesquisar aí no Google, o Escher, o João Vitor até me perguntou um dia lá no grupo como que escrevia, né, João Vitor? O Escher, ele não é matemático, ele é um engenheiro, que ele cria umas imagens, algumas não, mas muitas delas nos dão a impressão de ilusão de ótica. Você olha e você fala, meu Deus, que imagem mais louca, mais legal. Então eu gosto muito dessa pessoa, eu não posso chamá-lo de matemático, né? Desse artista que cria essas ilusões, essas obras. Eu não sei se vocês já viram, mas tem cidade que eles desenham no chão, por exemplo, eu já vi uma que eles dá a impressão que tem um buraco no chão e uma pessoa caindo, mas é só um desenho. Então tem muita imagem legal, pessoal, que dá essa sensação pra gente de ilusão de ótica, que engana os nossos olhos. Então a ilusão de ótica é aquilo que engana os nossos olhos. A gente vê uma coisa que não é. Por exemplo, você tá vendo essa imagem aqui, você fixa o teu olho nela, você tem a impressão que o negócio está se movendo, mas ele na verdade não está, ok? Então, página 31, cuidados com a visão. Isso aqui eu vou ler e vou prestar atenção, porque a visão da Cássia é ruim.
nossa senhora, minha vista dói, minha vista coça, minha vista é cansada. Eu tô enrolando aí num oftalmo já há um tempinho, mas eu vou logo, com uns dias. Se você tem muita criança, pessoal, que tem dor de cabeça, tem muita criança que às vezes vai mal na escola, não consegue aprender, não consegue, a letra não tá legal, não consegue enxergar os erros. Por quê? Pela visão. Eu tive uma aluna há uns anos atrás, e essa minha aluna, ela não enxergava de jeito nenhum, ela olhava no quadro, ela copiava tudo errado. Aí no começo eu, gente, mas essa menina não acerta e tal, e tal, e tal. Aí eu coloquei ela na frente e eu vi que ela fazia assim, forçava, fazia assim. E eu falava pra mãe dela, falava, fulana, leva a menina lá no oftalmo. E a mãe não levou. A menina o ano todo sofreu, gente. Foi mal, ia mal nas provas. Olha que coisa, ia mal nas provas, ia mal. A mãe falava, ela não aprende. No outro ano, a professora, a mesma coisa. Leva no oftalmo, não sei o que, não sei o que lá. Ela levou. Não é que foi só levar a menina no oftalmo. A menina deu um salto, a menina conseguiu aprender, a menina desenvolveu. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade para ler, ou senão a gente tem muita dor de cabeça. Por quê? Porque a gente tem algum problema na nossa vista. Então é importante, se você sente algum desconforto na vista de vocês, na sua vista, e você nunca foi a um oftalmo, fala para sua mãe, fala para o seu pai, peça para levá-los. Gente, é muito importante cuidar dos olhos. Eu sei que eu tô errada de não cuidar. Mas por que eu ainda não fui no oftalmo, pessoal? Eu sou muito medrosa. E eu tenho pai e mãe idosos, então eu tenho medo de... Eu não tô indo em lugar nenhum nessa quarentena. Eu tenho medo de em algum lugar pegar o corona e trazer aqui pra casa, tá? Mas você aí, se você não está se sentindo bem, se a sua vista está te incomodando de qualquer forma, precisa falar pro seu responsável. É muito importante que seu responsável saiba que tem algo te incomodando, tá? Tem criança, pessoal, que tem enxaqueca fortíssima por causa de problema de vista, tá? E quanto mais você enrola para ir no médico, para ir no oftalmo, pior sua visão vai ficando, tá bom? Então vamos ler aqui o que tá falando dos cuidados com a vista. Os olhos são órgãos muito delicados. Eles são naturalmente protegidos pelas sobrancelhas. Não é sobrancelha não, tá? É sobrancelha. E pelos cílios, que evitam a entrada de poeira e suor, por exemplo. Então a sobrancelha e esses pelinhos aqui, os cílios, eles têm essa função de proteger a nossa vista. Proteger a nossa vista não, proteger os nossos olhos, tá bom? Conheça algumas atitudes que podem ajudar a proteger os olhos. Primeira, não esfregá-los. Gente, eu tenho esse defeito. Primeiro que a mão é suja, pessoal. Evitem de esfregar os olhos. Eu sei que tem hora que coça, os meus coçam muito por conta da minha alergia. Então, evitem, porque prejudica os olhos de vocês, prejudica a visão de vocês, tá? Não assista a televisão ou fique em frente à tela de computadores e tablets por longos períodos. Inclusive, quando a gente fica muito tempo na televisão, no celular, a gente sai na parte de fora da nossa casa, a vista dói, porque a gente não está acostumado, a gente perde um pouco aquela sensibilidade à luminosidade. Então, observem que quando vocês ficam muito tempo dentro de casa vendo televisão, mexendo no celular, se vocês saem para fora, que vem a luz forte, a vista dói, incomoda. Por quê? Porque a gente perde um pouco a sensibilidade, tá? Leia e faça as tarefas com iluminação adequada, evitando ambientes com pouca luminosidade. Olha, pessoal, janela aberta para circular ar, para entrar ar e para entrar luz. Caso vocês estejam lendo à noite, estudando à noite, fazendo alguma coisa à noite,
que o quarto esteja bem iluminado para que você não force a sua vista. Essa daqui ninguém vai conseguir. Eu, quando era criança, eu tinha mania de tentar. Não sei vocês, mas olha, não olhe diretamente para o sol. Gente, eu não sei, eu toda criança, eu acho que tento olhar para o sol. Eu, quando era criança, eu tentava, a fim de evitar danos causados pela luz ultravioleta. É aquela luz até que a gente passa o protetor. Olha, tá vendo que eu tô meio branca? Porque eu estou de protetor solar, que é para proteger minha pele desses raios, o raio UVA, UVB, esses raios ultravioletas, que são raios que saem lá da luz solar. Então, pessoal, não fiquem tentando, deixa eu ver se eu enxergo o sol. Ninguém vai enxergar o sol. A luz do sol é muito forte. A nossa vista não é preparada para enxergar a luz do sol. Então, evitem de ficar fazendo essa brincadeira, tá? E essa, pessoal, ela é importante. Use óculos de sol em dias ensolarados. Olha, óculos de sol, pessoal, de ótica, tá? Não é óculos de sol comprado em camelô, não. O óculos de sol, ele tem uma função muito importante. Não é uma função estética, deixar a gente bonito, não. O óculos de sol, a função dele é proteger os nossos olhos, tá? Então, é evitar que esses raios UVA, UVB, entrem. Então, a função do óculos é proteção, não é estética. Eu ficar mais bonitona e compro aquele óculos rosa com uma flor. Não, não é essa a função. Óculos não tem que ser bonito pra eu ficar lindona. Se bem que hoje tem tanto óculos lindo, né, gente? Eu sou apaixonada em óculos. Mas você não tem que falar, vou comprar um óculos lindo, maravilhoso pra ficar gatíssima, gatíssimo, não. Você tem que pensar que vai comprar um óculos de qualidade pra que eu me proteja. A função do óculos é proteção, tá? Então, continuando aí, ó. Muitas pessoas têm dificuldade para ver com nitidez e o uso de óculos pode ajudar nesses casos. As lentes dos óculos são cuidadosamente produzidas de acordo com a necessidade de cada pessoa, sempre considerando o que é necessário para corrigir o seu problema de visão. Também existem as lentes de contato, que em geral feitas de silicone, elas são colocadas diretamente sobre o olho. Então, olha ali, pessoal, a primeira imagem, quem já foi no oftalmologista conhece bem essa imagem, né? É um teste que a gente faz para o oftalmo ver qual é o tipo de óculos melhor para que nós usemos, tá? Então, olha, vamos falar agora dos deficientes visuais, que são aquelas pessoas que não conseguem perceber a luz solar, ó. Como que um deficiente visual lê? Ele lê pelo braille. O braille, pessoal, é uma linguagem, é um alfabeto que ele é pontilhadinho, ok? Então, olha ali, na imagem dá para vocês verem o pontilhado. Lá na escola tem alguns livros em braille, porque nós já tivemos, eu já tive, né? Eu falo nós, a escola, já tivemos um aluno deficiente visual. Então, o positivo, ele fazia as apostilas em braille para o menino. E aí, o que aconteceu? O positivo mandava a apostila para o menino e mandava a apostila do professor. Só que, pessoal, eu nunca aprendi. Então, para mim, por exemplo, as de matemática e de português, né, ficaram lá sem uso. Então, o menino acompanhava as aulas e ele fazia toda a leitura em braille. Então, lá na escola tem algumas apostilas em braille. Quando a gente voltar para a escola, vocês me lembram que eu pego para mostrar para vocês como que é. Ela é totalmente diferente da de vocês. Ela é grossona, porque como a folha é toda pontilhada, então as folhas ficam altas, tá? Então, vamos fazer a leitura aí, ó. Pessoas cegas ou com deficiência visual podem fazer a leitura de textos utilizando um sistema próprio de escrita chamado Braille. Nesse sistema, as letras são representadas por um conjunto de pontos em alto relevo que pode ser sentida pelo tato. Ele vai colocando o dedo, ele vai fazendo a leitura pelo dedo. Ele lê pelo dedo, tá bom? Página 32. Nick, Rebeca.
Página 32, atividade. Eu quero que vocês façam. Então, aí vocês vão fazer essas atividades sozinhos. E vocês vão também terminar o livrinho de atividades de ciências. Se eu não me engano, eu não tô com ele aqui, mas faltam umas 2 páginas só, que na última aula eu já tinha dado algumas atividades. Então, vocês vão terminar a apostila de ciências, vocês vão terminar a apostila de atividades e vocês vão assistir os vídeos que eu vou mandar de complemento. Então, encerramos também ciências. Agora falta a gente encerrar filosofia e língua portuguesa, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus e hoje não tem aula online. Até quinta-feira, até amanhã.